Nossa história se passa na cidade de Evelstein, um lugar com uma aparência bem medieval. Lá vive um homem idoso conhecido por todos como o Velho Orgulhoso. Apesar de seu nome, ele só conseguia usar magia de uma estrela e vivia nos distritos pobres. O velho afirmava ser um arquimago, mas estava sempre irritado e chegava a discutir com crianças que estavam brincando por perto. Nesse momento, um garoto de cabelo branco e olhos vermelhos observava o velho rabugento. Este jovem então revela que aprendeu a usar magia com aquele velho. Aparentemente, não havia um grande motivo para o garoto ter se tornado seu aprendiz. O velho só precisava de um seguidor para massagear seu ego. Enquanto isso, o jovem precisava de conhecimento para se tornar mais forte. As estações então passaram e o treinamento do garoto continuou sem parar. Um dia, o mestre observava seu aluno praticar com uma aura azul ao seu redor. O garoto de cabelo branco se concentrou e liberou uma grande quantidade de mana. Surpreso com isso, o velho se perguntou se o garoto já havia entendido o fluxo de mana. Com seus olhos vermelhos brilhando intensamente, o protagonista mostrou uma quantidade absurda de talento. Ele então estendeu a mão e criou uma poderosa luz azul com sua energia. Logo depois, o garoto lançou um feitiço que tomou a forma de uma espada de luz. O ataque voou rapidamente e atingiu uma parede de madeira em cheio. Após o feitiço poderoso, o jovem estava exausto enquanto seu mestre o observava. O velho ficou chocado com o que viu e começou a suar frio. Mesmo fazendo tarefas para o velho, nosso protagonista permanecia determinado a aprender. Mesmo com seu talento, o jovem se tornou um mago de uma estrela em apenas um ano de treinamento. Mas o velho disse que isso não era nada, já que os nobres alcançavam 3 estrelas antes da maioridade. Ele disse que um plebeu como o garoto nunca alcançaria esse nível e desistiria nas 2 estrelas. O mestre sempre dizia que a linhagem era tudo e que o esforço do garoto era inútil. Com isso, o protagonista se perguntou se o velho dizia aquilo por inveja das coisas que não conseguiu alcançar. Naquela noite, o garoto ficou ao lado de seu mestre perto da fogueira por um longo tempo. No dia seguinte, uma chuva forte começou a cair sem parar sobre a cidade. E quando o jovem voltou para casa, encontrou seu mestre sem vida no chão. O corpo do velho estava coberto de hematomas, então ele claramente havia sido atacado. Inicialmente, ele pensou que o velho tinha se metido em uma briga em algum lugar e acabado levando a pior. Mas depois, o garoto descobriu que seu mestre na verdade havia sido atacado pelos guardas. Com isso, o jovem enterrou o corpo do velho em uma cova rasa com uma cruz de madeira. Aparentemente, o mestre foi pego tentando pegar um livro de magia de 2 estrelas do armazém. Ele não entendeu por que o velho faria isso e, naquele momento, uma tela azul apareceu. Aquele velho que falava tanto sobre linhagens nobres acabou fazendo algo impensável. O sistema disse que ele havia dominado o básico e agora podia escolher sua escola primária de magia. 4 anos se passaram e o garoto revelou que na verdade não era daquele mundo. Durante esse tempo, ele conheceu uma mulher muito habilidosa chamada Katia Flameart. Ela era de uma família nobre falida e uma maga de 3 estrelas procurada por mercenários. Então ela começou a trabalhar para uma companhia e ensinou magia ao jovem garoto. Nosso protagonista aprendeu muitas coisas com Katia, que era uma maga de 3 estrelas. Um dia, eles estavam conversando em uma taverna chamada Lágrimas de Belder. A mulher disse que é natural para um mago ter ambições e que o jovem chamado Derek tem talento. Mas ela o avisou que a ganância excessiva apenas atrasaria suas conquistas no futuro. O protagonista de cabelo branco concordou com sua mestra e disse que se lembraria disso. Então a maga pediu a seu aluno para fechar os olhos e se concentrar para sentir a mana. Ela o instruiu a sentir a origem e o fluxo da energia e a manifestar o que quer que ele imaginasse. Com isso, o garoto obedeceu sua professora e liberou uma poderosa aura azul de seu corpo. A mestra percebeu que ele tinha uma quantidade absurda de mana e um controle muito estável. Naquele momento, os olhos do garoto brilharam em um tom de roxo enquanto a energia fluía. A mulher ficou impressionada com a quantidade de poder que ele estava liberando de uma só vez. De repente, uma grande explosão ocorreu do lado de fora da taverna, assustando a todos. As pessoas lá dentro entraram em pânico e se perguntaram o que estava acontecendo. O garoto também se assustou com a comoção e olhou para suas mãos sem entender nada. Vendo isso, sua mestra rapidamente pegou sua mão para tentar acalmá-lo. Ela então disse ao jovem para não dizer nada e apenas segui-la para fora do lugar. Lá fora, alguns guardas estavam se reunindo porque ouviram a forte explosão vindo de lá. A maga então conduziu seu aluno por um beco para evitar encontrar os soldados da cidade. O jovem continuou a seguir a mulher, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Nesse momento, ela parou e disse ao garoto para ouvir com atenção o que ela estava prestes a dizer. O garoto concordou e esperou atentamente pelas palavras de sua mestra. A mulher explicou que os nobres são sensíveis quanto aos seus privilégios e a magia é o maior de todos.
Ela continuou dizendo que o poder inato é uma bênção apenas para a nobreza e os poucos plebeus que alcançam esse nível dedicam suas vidas inteiras a isso. Com isso, a maga revelou que ele havia usado um feitiço de ilusão de 2 estrelas chamado alucinação auditiva. Assim, aos 14 anos, ele se tornou um mago de 2 estrelas e o sistema confirmou sua nova habilidade. Depois disso, Katia continuou a ensiná-lo vários feitiços e a falar sobre a alta sociedade. 1 ano se passou e a mulher teve que partir, deixando o jovem para trás. Aparentemente, a família do conde Alvester a nomeou como tutora particular. Esta era uma oferta que a maga simplesmente não podia recusar. Ser professor de magia para uma família nobre desse calibre era uma bênção para qualquer um. Como presente de despedida, ela deixou um livro de magia de 2 estrelas para o garoto. O protagonista então pegou o livro que sua mestra lhe deu e começou a estudar por conta própria. 1 ano depois, ele aprendeu mais 2 feitiços de 2 estrelas sozinho. Com um olhar determinado, o jovem mostrou que não ia parar por aí. Aos 16 anos, ele não tinha intenção de parar e um homem o chamou na taverna. O homem perguntou ao garoto que tipo de trabalho ele estava procurando. Ele então revelou que era um pedido da família do Grão-Duque do Plaine. O jovem ficou surpreso e se perguntou por que uma família tão importante os procuraria. Mas o homem disse que o importante é que a família do Plaine gasta ouro como se fosse água. Ele disse que se conseguissem uma conexão com eles, teriam mais oportunidades no futuro. O jovem então perguntou o que eles queriam que a companhia fizesse. O homem respondeu que eles só precisavam caçar alguns monstros nos arredores do Grão-Ducado. Nosso protagonista achou aquilo muito suspeito e ficou pensativo sobre o trabalho. Com isso, ele se recusou a fazer o trabalho e o homem gritou para ele esperar. O garoto de cabelo branco disse que não faz trabalhos suspeitos e para chamar outra pessoa, mas o mestre da guilda reclamou que eles precisavam de um mago e que eles são raros hoje em dia. O jovem ainda se perguntava por que precisariam de um mago para caçar alguns monstros. O garoto de cabelo branco então se virou, irritado com a insistência de seu chefe. Para convencê-lo, o homem ofereceu uma moeda de ouro como pagamento inicial. Ao ver o dinheiro, o jovem pareceu reconsiderar a proposta de seu chefe. Nesse momento, um cavalheiro com um monóculo e um bigode apareceu em cena. Com ele estavam 2 mulheres, uma mais velha e uma encapuzada. O mestre da guilda então apresentou o garoto aos seus novos clientes. Mas o velho disse que uma criança que nem sequer teve sua cerimônia de maioridade não serve. O chefe tentou defender o jovem, dizendo que ele é o mago mais habilidoso que conhece. Ignorando o homem, o velho disse que eles deveriam ir embora porque ele não confiaria a missão a uma criança. Com isso, os clientes se viraram e começaram a andar em direção à saída da taverna. No entanto, a mulher encapuzada parecia ter outros planos e olhou para trás. Ela então se aproximou do garoto de cabelo branco e o chamou para uma conversa. Eles então partiram para o Grão-Ducado de Duplain para iniciar a missão. Lá, o jovem começou a enfrentar os goblins usando sua poderosa magia. Com seus olhos vermelhos brilhando, ele mostrou sua determinação em combate. Ele derrotou os monstros com facilidade sem mostrar misericórdia. Um dos goblins tentou atacar o garoto por trás com um machado improvisado, mas o ataque da criatura verde não foi páreo para a velocidade do jovem. Com um olhar frio, o protagonista acabou com o último monstro da horda. Depois, ele usou um feitiço elétrico para cuidar dos corpos dos monstros. Com tudo terminado, o jovem informou ao oficial que o trabalho estava feito. O velho e a mulher observaram a cena sem demonstrar muita surpresa. A garota encapuzada então comentou que ele lidou com todos eles muito rapidamente. De volta à taverna, o garoto de cabelo branco encontrou uma colega de guilda. A garota loira o acusou de ter se tornado o cachorrinho dos nobres. Ela gritou que, mesmo sendo plebeus, não deveriam se rebaixar para a nobreza. A jovem então perguntou quanto lhe pagaram para jogar fora seu orgulho. O mestre da guilda levantou um dedo e a garota ficou brava pensando que era uma moeda de prata. Mas com um sorriso travesso, o homem revelou que ela estava enganada. Ele então disse que na verdade era uma moeda de ouro e a garota ficou chocada. Com isso, a jovem implorou para que a deixassem se rebaixar diante deles também. Naquela noite, o jovem mercenário refletiu sobre os acontecimentos do dia. A garota que causou a cena agora estava desmaiada enquanto o chefe perguntava sobre o trabalho. O jovem de cabelo branco respondeu que não foi nada demais e que ele apenas caçou alguns goblins, mas o garoto então revelou que os 3 clientes estavam na verdade mentindo sobre tudo. Surpreso com a revelação, o mestre da guilda não entendeu a situação. Ele explicou que um oficial nobre deveria ter juventude e habilidades sociais, mas o velho não tinha nenhuma das duas. E a mulher que afirmava ser uma empregada tinha as mãos limpas demais para alguém que faz trabalho pesado. Quando ele estava prestes a falar sobre a aprendiz do inspetor, seu chefe o interrompeu chamando seu nome. O jovem então olhou para seu superior com uma expressão séria no rosto.
O homem disse que eles são mercenários e só precisam fazer o trabalho e receber o dinheiro. Embora desconfiado, o garoto concordou com as palavras de seu chefe e aceitou a situação. O chefe finalizou dizendo que na selva, apenas a sobrevivência importa e o resto não vale nada. No dia seguinte, eles retornaram ao grão-ducado de Dupline para terminar o trabalho. O jovem informou aos clientes que a área estava limpa e que os goblins não voltariam por um tempo. Com o trabalho feito, o mestre da guilda perguntou ao velho sobre o pagamento final. Nisso, o cliente entregou 2 moedas de ouro brilhantes como recompensa pelo serviço. O homem ficou animado com o dinheiro e mostrou as 2 moedas de ouro para o garoto. Vendo aquela cena, o homem com o monóculo pigarreou para chamar a atenção deles. Ele disse que valoriza muito as habilidades do jovem e gostaria de fazer um novo pedido. O mestre da guilda então entrou na conversa e perguntou o que ele queria com seu subordinado. O homem revelou que o grão-duque estava oferecendo 15 moedas de ouro pelo trabalho, deixando todos chocados. O homem com o monóculo então perguntou se o jovem aceitaria a nova missão. Sem hesitar por um segundo, o garoto de cabelo branco concordou com a proposta. Com isso, eles pegaram uma carruagem e partiram para a residência do grão-duque. Logo, eles chegaram à mansão da família Dupline, um lugar gigante e luxuoso. O mestre da guilda ficou impressionado com o tamanho da residência nobre. Antes de entrarem, o velho disse que precisava se apresentar formalmente a eles. Ele revelou que seu nome é Delin e ele é o mordomo-chefe da propriedade. O mestre da guilda ficou nervoso sem saber o que fazer naquela situação. Em seguida, a mulher mais velha se apresentou como Caterina, a governanta-chefe. Envergonhado, Jaden se apresentou como líder da companhia de mercenários Beldren. O jovem pensou que já esperava por isso, mas os cargos deles eram bem altos. Naquele momento, a garota encapuzada que estava quieta começou a se mover. Vendo isso, o mestre da guilda se perguntou quem poderia ser aquela última pessoa. A mulher misteriosa então removeu seu capuz, revelando seu rosto para todos. Seus longos cabelos escuros balançavam ao vento enquanto ela se revelava. O protagonista observava a garota de olhos azuis com uma expressão séria. Ela se apresentou como a Ezulen e disse que quer nomear o garoto como tutor de sua irmã. O jovem ficou chocado com a proposta e se perguntou se tinha ouvido corretamente. Dentro da residência do Dupline, um jovem abre a porta com força e entra no escritório. Ele então invade o escritório e grita com seu pai chamado Valerian. O garoto entra apressado, chamando a atenção de seu pai e de seu irmão loiro. O grão-duque então diz a seu filho, Haeg, para se portar com dignidade em sua presença. Irritado, o jovem diz que quem precisa de dignidade é Diala, enquanto ele ampara uma empregada. A jovem está chorando desesperadamente porque essa tal de Diala foi longe demais e a machucou. O irmão loiro então diz para Haeg ficar quieto porque eles estavam no meio de uma conversa, mas o jovem o ignora e diz que mais de 10 criados pediram demissão no último mês. Ele então pergunta por quanto tempo seu pai continuará a ignorar aquela encrenqueira. O irmão loiro se levanta, irritado com a atitude de Haeg, e grita seu nome. Então, o homem de cabelo claro diz ao irmão para parar de fazer cena e ir embora. O garoto de cabelo escuro fica em silêncio por um momento com uma expressão séria. Ele diz que mesmo que Diala seja inútil, eles ainda têm a Ezulen para o futuro. Haeg então afirma que é hora de se livrar da garota problemática, mas o grão-duque calmamente tira seus óculos e diz que essa não é uma decisão dele. O jovem revela que já encontrou um mosteiro para ela e que seria melhor para a família. Furioso com as palavras de seu filho, o pai o agarra com força pela cabeça. Em um movimento rápido, o grão-duque bate a cabeça de Haeg em sua mesa. Com um olhar ameaçador, o homem prende seu filho contra a mesa de madeira. Mesmo machucado, o jovem diz que quando chegar a hora, seu pai terá que decidir. O grão-duque encara seu filho com um olhar frio e ameaçador após a altercação. Enquanto isso, a Ezulen e nosso protagonista finalmente chegam à sala principal. A garota então pergunta se o jovem mago já ouviu falar de sua irmã, Diala, com um sorriso misterioso. Ela diz que sua irmã não é muito conhecida pelo público. Nesse momento, as grandes portas do escritório se abrem e eles entram na sala. Lá dentro, eles encontram Haeg com o rosto ferido e seu irmão loiro. O homem de cabelo claro cumprimenta a Ezulen e pergunta como foi sua estadia. A jovem responde com um sorriso que viveu confortavelmente, graças ao seu cuidado. Então o irmão mais velho diz que Haeg está ferido e que eles podem conversar mais tarde. Com seus olhos vermelhos, o protagonista observa toda a situação em silêncio. O homem loiro coloca um pano na cabeça de Haeg para cuidar de seu ferimento. O garoto de cabelo branco continua a analisar a estranha dinâmica daquela família. Então ele nota a empregada que estava com Haeg chorando em um canto da sala. O jovem mercenário fica pensativo, tentando entender o que está acontecendo ali. De volta ao escritório, o grão-duque diz que está feliz em saber que sua filha está bem. A Ezulen agradece e apresenta o garoto como novo tutor de magia de Diala.
O patriarca da família então coloca seus óculos e encara o jovem de cabelo branco. A garota diz que, como ele está ocupado, eles sairão da sala agora. Mas antes de saírem, o grão-duque diz ao novo tutor de magia para ficar. O protagonista se vira, sem entender sobre o que o nobre quer falar com ele. No escritório, a atmosfera fica tensa enquanto o grão-duque e o jovem se encaram. Calmamente, o chefe da família Duplan começa a escrever em um pedaço de pergaminho em sua mesa. Ele então comenta que o garoto é muito jovem e pergunta se ele tem 16 anos. O protagonista de cabelo branco confirma sua idade para o nobre com um simples sim. O homem pergunta sobre suas habilidades e o jovem diz que usa magia de uma estrela. Com um sorriso de escárnio, o grão-duque começa a rir da resposta do garoto. Ele diz que a humildade nem sempre é uma virtude e que sabe que o jovem está mentindo. Vendo que foi descoberto, o garoto de cabelo branco apenas permanece em silêncio. Então o nobre libera sua aura e o jovem percebe que ele é um mago de 5 estrelas. O mercenário pede desculpas, mas o Lorde diz que entende, pois ter talento demais pode ser algo ruim. O homem comenta que, com base em suas roupas e idade, o jovem não parece um tutor de magia. Sem hesitar, o garoto de cabelo branco revela que na verdade é um mercenário. O nobre diz que confia na escolha de sua filha e permitirá que ele entre no anexo. Ele dispensa, mas o jovem interrompe para fazer uma última pergunta. O grão-duque então permite que o garoto diga o que quer saber. O jovem diz que seu dever como mercenário é garantir que a senhorita Diala aprenda magia. Ele explica que a missão é fazer a garota entrar na alta sociedade. O homem então pergunta por que o garoto está declarando o óbvio para ele. Nisso, o jovem revela que, na verdade, tem um pedido muito sério a fazer. O grão-duque fica intrigado com a audácia do garoto e espera para ouvir o pedido. Enquanto isso, em outro lugar, um prato é jogado com força contra o chão. Ao ouvir o barulho, a criada grita em choque e se encolhe de medo. A serva pede desculpas várias vezes, mas a garota trata com grande desprezo. A jovem nobre então diz para a criada sumir e ameaça para não mostrar o rosto novamente. Em outra sala, o mestre da guilda pergunta a Exulin por que ela escolheu aquele garoto. Ele diz que muitos tutores fariam fila para este trabalho e que seria difícil para um plebeu. A jovem revela que já tentou os tutores mais famosos, mas todos desistiram. Ela continua dizendo que o mestre do jovem era um nobre falido, então ele aprendeu muito. Por causa disso, a garota acreditava que ele poderia guiar sua irmã Diala com gentileza. O homem então ri e diz que a Exulin precisa aprender a ler melhor as pessoas. Ele a lembra que o garoto cresceu nas ruas e não sobreviveu apenas com gentileza. A jovem nobre fica surpresa com as palavras do homem e parece repensar sua escolha. Nesse momento, nosso protagonista é guiado pelo corredor por um mordomo, o jovem de cabelo branco, então se aproxima de uma grande porta de madeira no corredor. Com isso, ele levanta a mão para bater na porta do quarto. O garoto então bate 2 vezes na porta, esperando uma resposta do outro lado. Não recebendo resposta, ele apenas fica parado em silêncio por um momento. Vendo que ninguém ia responder, o jovem mercenário decide abrir a porta ele mesmo. Ao entrar no quarto, ele cumprimenta a pessoa sentada lá dentro. Ele então se apresenta como Derek para a garota de cabelo loiro sentada à mesa. A garota de cabelo loiro, que se revela ser Diala, diz ao jovem para se aproximar. Obedecendo a ordem, o garoto de cabelo branco caminha em direção à nobre. Nesse momento, a jovem dá um sorriso travesso e parece ter um plano em mente. De repente, ela joga algo no rosto do garoto, que não consegue desviar a tempo. Como resultado, o jovem fica completamente encharcado com água suja e nojenta. A garota então começa a rir e diz que pensou que um rato de esgoto tinha entrado. Ela o humilha dizendo que, pensando bem, ele realmente se parece com um rato de esgoto. A jovem nobre então pega uma cadeira próxima para usar como apoio. Com ela, sobe em uma pequena mesa para ficar mais alta que o garoto. Então, a loira despeja um balde de água suja na cabeça do novo tutor de magia. O mercenário apenas fica parado em silêncio enquanto a água escorre pelo seu rosto. A garota reclama que ficou sem água e lamenta não poder humilhá-lo mais, mas o jovem levanta a cabeça e a encara com um olhar frio e assustador. Vendo aquela expressão, a garota fica chocada e sem palavras por um momento. Irritada, ela tenta chutá-lo, mas o garoto segura sua perna com força. O jovem então se ajoelha na frente da nobre, ainda segurando o pé dela com firmeza. A garota fica com raiva por ser tocada e insulta o mercenário de cabelo branco. Ela então cobre o nariz e reclama que ele fede por causa da água suja. Apesar de ser humilhado, o jovem continua a encarar a nobre sem demonstrar nenhuma emoção. A garota então se apoia na mesa e parece se preparar para continuar a humilhação. A nobre continua a humilhação e diz ao rato de esgoto para saber o seu lugar. Voltamos então à conversa do jovem com o grão-duque em seu escritório. O chefe da família Duplan olhava pela janela enquanto pensava na situação. Com uma expressão séria,
O homem mais velho ouvia as palavras do mercenário. O garoto diz que o problema de Diala não é simples e faz um pedido ao Lorde. Com seus olhos vermelhos, ele pergunta quanta autoridade o nobre lhe concederá. O grão-duque então encara o jovem de cabelo branco, analisando seu pedido audacioso. De volta ao presente, o rosto da garota loira está vermelho e ela está em choque. Aparentemente, o jovem perdeu a paciência e deu um tapa firme na nobre mimada. Ele então a olha de cima com uma expressão fria e sem arrependimentos. Chocada, a garota coloca a mão no rosto, incapaz de acreditar no que acabou de acontecer. Com seus olhos vermelhos brilhando, o mercenário diz à jovem para se levantar. Nesse momento, ele se lembra de uma conversa de 3 anos atrás com sua mestra. Naquela época, ele havia perguntado a Katia o que fazer com uma aluna muito teimosa. A maga respondeu que tentaria entender e acolher esse tipo de aluna, mas o garoto acha a resposta idealista demais e pergunta sobre os piores casos. A mestra explica que, se a comunicação falhar, é necessário um ponto de partida diferente. Com um olhar sério, ela revela que o método é simplesmente usar o medo a seu favor. De volta ao quarto, a garota ainda está no chão, completamente assustada com as ações dele. O jovem então diz a ela para tratar os outros com respeito e se levantar agora. A nobre mimada então se levanta do chão para tentar ficar de pé após a lição. Cheia de raiva, ela se joga contra o jovem mercenário tentando revidar. A garota grita que um plebeu como ele não tem o direito de tocar uma nobre, mas o garoto perde a paciência completamente e dá outro tapa na jovem para quietá-la. Ele então diz que também não terá que se repetir 2 vezes para ela. Com um sorriso assustador, a nobre parece não entender o que ele está dizendo. Então ela grita pelo mordomo e acusa o jovem de ferir uma dama da nobreza. Nisso, o mordomo-chefe e as criadas vêm correndo e perguntam se ela está bem. O velho repreende o garoto e diz que o grão-duque descobrirá o que ele fez, mas, impassível, o jovem de cabelo branco apenas tira um pergaminho que estava guardando. Ele revela que o grão-duque lhe deu total autoridade sobre a educação da garota. O mordomo pega o documento e fica chocado ao ver o selo oficial da família no papel. A jovem nobre também fica surpresa e não entende o que está acontecendo. Naquela noite, a mansão do Plain parecia calma, mas a comoção ainda não havia acabado. O irmão loiro, Valerian, corre pelos corredores com Raeg, que tenta acalmá-lo. Ele então invade um dos quartos gritando e chamando pelo mercenário que ele contratou. Lá dentro, o jovem de cabelo branco lia calmamente um livro na cama. Valerian grita perguntando como ele ousa pôr a mão em Diala, mas Raeg o segura com força. Calmamente, o tutor responde que foi algo permitido pelo próprio grão-duque. Raeg então diz ao irmão que o pai deles permitiu e que ele é um convidado de Ezulen. Valerian então diz ao jovem para ir com ele e manda Raeg ficar fora disso. O irmão de cabelo escuro diz que Diala precisava de uma lição e que Valerian não vai exagerar. Nisso, o protagonista observa os 2 irmãos com uma expressão séria no rosto. Raeg se pergunta por que seu irmão loiro protege tanto aquela garota sem esperança. Em um quarto escuro, algumas bonecas velhas estão sentadas no chão perto da porta. Valerian então convida o jovem para entrar no antigo quarto de sua irmã Diala. Ele explica que este era o quarto dela na casa principal e que permanece intocado desde então. O protagonista de cabelo branco observa uma pintura inacabada em um cavalete. O nobre revela que sua irmã adorava desenhar e parecia adorável mostrando seu trabalho, mas ele diz que ela nunca terminava um desenho e sempre deixava um espaço em branco. Valerian pede desculpas por ter se exaltado antes e o jovem diz para ele não se preocupar. O mercenário então pergunta por que ele o trouxe àquele quarto cheio de pinturas. O homem de cabelo loiro queria mostrar que Diala não merecia ser desprezada daquela maneira. Ele diz que ela ficou obcecada por sua linhagem e acabou sendo enviada para o anexo. Agora, Valerian quer evitar que a enviem para o mosteiro e pega alguns livros. Com isso, o irmão mais velho implora ao jovem que salve sua irmã Diala. Mas o protagonista nota algo nos livros e pede ao nobre que espere um momento. Ele diz que, com base nas anotações nas margens, a garota não desistiu completamente da magia. O jovem pergunta se aqueles são livros da escola de regulamentação e Valerian confirma. O mercenário fica pensativo com a nova descoberta e parece ter um plano em mente. O jovem mercenário então observa uma das pinturas de paisagem no quarto da garota. Com isso, ele pega um dos livros de teoria que estavam lá e parece tomar uma decisão. Então ele diz que vai tentar seu novo plano e entrega o livro ao irmão da nobre. Naquela mesma noite, o anexo da grande mansão estava completamente silencioso e escuro. Em seu quarto, a jovem Diala dormia pacificamente em sua cama sem notar nada de incomum, mas de repente, um balde de água muito fria é jogado com força para acordá-la. A garota então acorda gritando desesperadamente com a água gelada por todo o rosto. O novo tutor pergunta com um olhar frio se ela estava falando sério sobre dormir. Confusa e muito irritada, a nobre pergunta se o mercenário enlouqueceu completamente.
Ele então a agarra pelo braço e diz que eles precisam ir a um lugar importante. O rapaz a arrasta pelo corredor enquanto ela grita para os servos o pararem sob a luz forte do luar. O jovem leva a nobre para fora da mansão à força. Ele a arrasta por um caminho de terra para longe da residência da família do Plain. Chegando a um local isolado, o tutor a joga com força no chão de terra. A garota grita com raiva e pergunta quem ele pensa que é para ousar ensiná-la. O jovem pergunta se ela quer ouvir um fato interessante e ela fica confusa. Com um sorriso, ele revela que não vai ensiná-la magia e que apenas gosta de maltratar nobres. Chocada com a revelação, a garota pergunta o que ele acabou de dizer para ela. Ele continua dizendo que ser um tutor é apenas uma desculpa para seus planos perversos. Então o mercenário se aproxima e diz que é uma desculpa para lidar com nobres como ela. Com isso, ele saca sua espada e diz que os gritos dos nobres são muito bonitos. A garota então pergunta, assustada, se ele acha que vai se safar dessa. Com um sorriso, ele diz que sim, porque ela vai para o mosteiro e ninguém acreditaria nela. O mercenário diz que, na pior das hipóteses, ele pode pagar com a vida, já que a de um plebeu não vale nada. Ele continua dizendo que poderia simplesmente fugir e estaria fazendo um favor à família ao se livrar dela, deixando-a completamente aterrorizada. A jovem nobre pensa que está acabada se for pega por aquele homem. Com isso, a garota de cabelos loiros começa a correr desesperadamente para escapar do perigo. Ela pensa que precisa despistá-lo na floresta, pois ele a pegaria facilmente em campo aberto. A jovem conhece bem a floresta e planeja voltar para casa por ela, mas acaba tropeçando. Ela então pensa que ele é quem está em apuros, mas de repente algo chama sua atenção. Uma enorme bola de fogo aparece no céu, iluminando toda a escuridão daquela noite. O jovem de cabelos brancos então lança o poderoso feitiço na direção da floresta. Assustada, a garota se vira e percebe que é um feitiço de bola de fogo. O tutor de magia segura a esfera de fogo com um olhar sério e determinado. Com um sorriso malicioso, o mercenário mostra que não está brincando. Com isso, a poderosa magia de fogo voa rapidamente em direção à garota assustada. O reflexo das chamas brilha nos olhos da nobre enquanto o ataque se aproxima. Com um grito de terror, a garota é arremessada para trás pelo impacto da explosão. Uma grande explosão de fogo acontece logo atrás dela, destruindo tudo ao redor. Caída no chão em pânico total, a jovem nobre mal consegue acreditar no que viu. Com um sorriso assustador, o mercenário diz que errou o tiro de propósito. A lua cheia iluminava a noite enquanto a perseguição continuava pela floresta escura. Por causa disso, a jovem nobre corria desesperadamente para tentar salvar a própria vida. Em seu rosto, a garota mostrava uma mistura de medo e determinação para escapar. Mas em um momento de distração, ela acabou tropeçando em uma raiz de árvore em seu caminho. Com o tropeço, a garota loira caiu com força no chão de terra, incapaz de se proteger. Caída e exausta, ela mal conseguia se levantar e apenas encarava o que vinha em sua direção. De repente, uma poderosa flecha de energia azul apareceu e voou em alta velocidade. Com um olhar focado, o tutor de magia preparou seu próximo ataque sem qualquer hesitação. Então a flecha de energia passou zunindo bem ao lado da nobre que estava caída no chão. A jovem ficou em choque e não conseguiu reagir depois de ver o ataque mágico passar tão perto dela. O mercenário então elogiou seus movimentos e disse que era difícil acreditar que ela ficava no anexo. Sem fôlego, a garota apenas o encarou em silêncio, completamente confusa. Então ela se levantou e começou a correr de volta para a floresta enquanto o jovem a observava. Com um leve sorriso, o tutor de cabelos brancos parecia ter tudo sob controle. A nobre se perguntava por quanto tempo continuaria correndo e se conseguiria escapar daquele lugar. De repente, ela pareceu ter uma grande percepção e parou de correr por um momento. Enquanto isso, o rapaz usou sua magia em uma poça de água ao longo do caminho. Ele então observou a trilha na floresta escura que a garota loira estava seguindo. O jovem confirmou que era a floresta que ele viu nas pinturas e onde ela costumava brincar. Ele entendeu que ela sentia a energia da natureza e a transferia para suas pinturas. Com seus olhos vermelhos brilhando, ele parecia ter entendido exatamente o que estava acontecendo. Então a garota se cansou de correr e atirou uma pedra na cabeça do mercenário. Mas o jovem de cabelos brancos apenas sacou sua espada calmamente para se defender. Com um movimento rápido, ele cortou a pedra ao meio sem nenhuma dificuldade. A nobre ficou em choque e totalmente assustada com a habilidade do tutor. Ele elogiou a atitude dela por tentar revidar e disse que não foi uma decisão fácil de tomar. Exausta, a garota caiu no chão ofegante, sem forças para continuar lutando. Com um olhar frio, o jovem disse que parecia que ela não tinha mais energia para correr. Ele então apontou a espada para a nobre e perguntou se ela tinha algumas últimas palavras. Mas com um sorriso, a garota não pareceu se importar muito com a ameaça dele. Ela o desafiou e disse que não se rebaixaria como os plebeus fariam naquela situação.
O mercenário então perguntou por que ela era tão obcecada com sua linhagem nobre. A jovem loira apenas baixou a cabeça em silêncio por um momento. Ela revelou que se tirassem seu status de nobre, não sobraria nada para ela. Com raiva, a garota começou a gritar desesperadamente sobre magia e seu fracasso. Com lágrimas nos olhos, ela gritou que ele não sabia o quanto ela havia tentado e falhado. O tutor de cabelos brancos apenas observou o desabafo da jovem nobre em silêncio. Ela continuou dizendo que falhou na magia, na pintura e em tudo que tentou fazer. Desesperada, ela perguntou o que mais restava para ela além de sua linhagem nobre. A garota então caiu de joelhos e se perguntou o que ela era sem seu status social. O tutor de cabelos brancos apenas a observou em silêncio, processando todo o seu desabafo. Então ele invocou uma espada de energia azul e se preparou para o próximo passo de seu plano. Com lágrimas nos olhos, a jovem nobre parecia ter aceitado seu fim trágico. O mercenário então ergueu sua lâmina e disse que tinha ouvido tudo o que ela tinha a dizer. Aterrorizada e com o rosto vermelho, a garota se despediu esperando pelo fim. Com um movimento rápido, o garoto de cabelos brancos brandiu sua espada de energia. A nobre então fechou os olhos com força enquanto esperava o golpe final do tutor. Ela manteve os olhos fechados sem saber o que estava prestes a acontecer com ela. De repente, a lâmina do mercenário criou enormes cristais de gelo ao redor dela. A jovem abriu os olhos e viu os cristais de gelo se formando por toda parte. Então o rapaz criou uma barreira de gelo ao redor da nobre sem machucá-la. A garota olhou para as mãos e se perguntou se aquilo era algum tipo de magia. Com seu plano concluído, o jovem de cabelos brancos então guardou sua espada de energia. Ele se desculpou por sua grosseria e elogiou o trabalho duro da garota. A jovem nobre permaneceu em choque, sem entender o que tinha acabado de acontecer ali. O tutor explicou que era apenas uma manifestação de mana e que ela se saiu bem. Por causa disso, a garota não conseguiu conter suas emoções e começou a chorar incontrolavelmente. Ela gritou e chorou desesperadamente, liberando todas as frustrações que guardava. O mercenário apenas observou à distância enquanto a jovem colocava tudo para fora. A lua cheia no céu então iluminou o final daquela intensa lição noturna. O tutor revela que ela pertence a uma escola de magia selvagem e a garota fica confusa com a informação. Enquanto enfaixava a perna dela, ele explica que o processo de aprendizado varia muito entre as diferentes ordens de magos. Ele continua dizendo que tentar aprender as teorias erradas é como forçar seu corpo em roupas que não servem de jeito nenhum. Nesse momento, a jovem nobre pergunta como ele descobriu que ela pertencia a uma linhagem mágica tão rara. O jovem de cabelo branco diz que viu as pinturas que ela fez e notou algo muito especial naqueles traços. Com um olhar sério, o mercenário afirma que ela sentiu a energia da natureza e acabou transferindo tudo para a tela. Ele então explica que magos desse tipo sentem a mana natural desde crianças, e é por isso que ela sempre foi diferente dos outros. A garota loira fica em choque total ao perceber que seu talento oculto finalmente foi reconhecido por alguém. Assim que ele termina o curativo, o jovem diz que o trabalho está feito e que agora ela pode andar com menos dor. Mas o mestre avisa que ela deu apenas o primeiro passo e que o verdadeiro treinamento começará amanhã. De repente, a garota de olhos azuis chama seu nome enquanto o observa se afastar pelo caminho escuro. Mesmo envergonhada, a jovem nobre agradece por sua ajuda e mostra que sua visão sobre o jovem mudou. O protagonista apenas ouve suas palavras em silêncio, sem demonstrar nenhuma reação exagerada naquele momento. Com isso, os dois começam a caminhar de volta para a mansão enquanto a noite estrelada cobre toda a floresta. Durante a caminhada, ele comenta sobre a pintura do pôr do sol e diz que era uma completa obra de arte. Na manhã seguinte, a luz do sol entra pela janela do quarto e ilumina todo o luxuoso cômodo da residência. A jovem Diala acorda determinada e se senta na cama, pronta para testar o que aprendeu com seu novo mestre. Então, a garota estende a mão e começa a concentrar uma pequena quantidade de energia azul entre os dedos, com um brilho intenso nos olhos. Ela tenta manifestar seu poder naturalmente, assim como foi instruída antes. No entanto, a magia acaba falhando e se transforma apenas em fumaça, deixando a pequena nobre bastante irritada com o resultado. Uma empregada carrega um balde de água enquanto caminha pacificamente pelo luxuoso corredor da mansão. Nesse momento, a jovem loira abre a porta de repente e assusta a serva distraída, que quase cai. Assustada, o balde escorrega de suas mãos e a água espirra por todo o tapete do corredor. A água suja atinge diretamente o vestido da jovem nobre, deixando-a paralisada naquela situação inesperada. Desesperada, a serva começa a se desculpar freneticamente por cometer um erro tão grave na frente dela, mas a garota apenas encara a mulher com um olhar frio, sem expressar qualquer tipo de emoção ou raiva imediata. Então, a serva se ajoelha e implora por perdão, temendo ser maltratada pela senhora como foi no passado. Surpreendentemente, a garota apenas diz para ela ter mais cuidado e continua seu caminho como se nada tivesse acontecido.
Por causa disso, a empregada fica em choque total e se pergunta por que não levou um tapa ou um grito da garota mimada. Enquanto suas outras colegas se aproximam curiosas, elas tentam entender o que mudou no comportamento estranho da jovem senhora. Em outro quarto, o tutor de cabelo branco dorme pacificamente, aproveitando seu raro momento de descanso e grande paz. De repente, batidas violentas na porta acordam o jovem, que reclama do barulho infernal tão cedo em seu dia de folga. Ele então abre a porta enquanto esfrega o olho e tenta entender o motivo de toda a gritaria em seu ouvido. Nesse instante, a garota loira aparece acompanhada pelo mordomo e exige que as aulas de magia comecem neste exato momento. O cavalheiro de monóculo fica chocado ao descobrir que a jovem finalmente conseguiu manifestar sua mana sozinha em seu quarto. Com um olhar determinado, a aluna ordena que o mercenário a ensine rapidamente, pois está muito ansiosa para progredir logo, mas o jovem simplesmente fecha a porta na cara deles e diz para voltarem apenas à tarde porque ele quer dormir. Com isso, o mordomo começa a chorar de alegria ao ver que sua senhora finalmente decidiu levar os estudos a sério. Irritada com a dispensa, a garota começa a esmurrar a madeira e grita para que aquela pessoa abra a porta agora mesmo. Mesmo com todo o escândalo lá fora, o jovem de cabelo branco volta para a cama e decide ignorar a pequena pirralha. O dia amanhece radiante sobre a enorme mansão da família nobre enquanto o sol brilha no céu azul. Então, ouvimos o som de passos firmes ecoando pelos corredores luxuosos daquela imensa propriedade. Duas empregadas comentam surpresas que a Lady Diala não quebrou um único prato o dia todo. Por causa disso, os rumores se espalham e todos descobrem que a garota finalmente conseguiu usar sua mana. Nesse momento, alguém se aproxima das servas enquanto o som de botas fica cada vez mais alto. O jovem de cabelo escuro para e pergunta o que as duas estavam dizendo sobre sua irmã agora mesmo. Enquanto isso, o patriarca da família continua escrevendo calmamente em um pergaminho com sua pena. No escritório, o Lorde recebe seus filhos para discutir as notícias sobre o progresso mágico da garotinha. O Grão-Duque afirma que são excelentes notícias e parece satisfeito com o progresso de sua filha, mas o jovem de olhos verdes diz que ainda é muito cedo para comemorar uma conquista tão simples. Irritado, o irmão loiro grita com o Hag por não ser capaz de fazer um único elogio à sua própria irmã. Nesse instante, o pai observa a discussão de seus filhos com um olhar sério e muito atento por trás dos óculos. Ele lembra que a garota causou muitos problemas no passado e que eles não deveriam cancelar a viagem dela para o monastério. O líder da casa continua sua tarefa em silêncio enquanto pondera sobre o futuro daquela criança problemática. O tempo passa e o sol continua forte, iluminando cada canto daquele vasto reino medieval. Dentro do quarto, a nobre parece sentada de costas e parece estar muito emburrada com alguma coisa. Então, o mercenário de cabelo branco entra no local e pergunta se a garota está emburrada por algum motivo. Com isso, a garota loira responde que não está apenas emburrada, mas está, na verdade, muito zangada com tudo o que está acontecendo. O jovem coça a cabeça e afirma que agir como uma criança mimada não ajudará em nada nessa situação, mas a garotinha grita novamente dizendo que não é birra e reafirma que seu sentimento é de puro ódio. Com isso, o jovem de cabelo branco diz que fazer birra é inútil e que tudo precisa acontecer na ordem correta para funcionar. Mas a garota loira grita de raiva e afirma que não está tendo um ataque, mas sim mostrando que está muito irritada com ele neste momento. O mercenário então a encara com um olhar sério e frio, mantendo sua postura calma diante da revolta da garota. Ele então diz que vai chamar de birra de qualquer maneira e deixa a pequena nobre totalmente sem palavras com sua zombaria. Nesse momento, o jovem de olhos vermelhos coloca a mão na cadeira enquanto se prepara para dar uma lição importante. Com isso, ele explica por experiência própria que usar muita mana de uma vez pode causar exaustão total no corpo de um mago. Ele continua dizendo que descansar é tão importante quanto treinar, mas a garota parece achar aquela conversa muito chata e tediosa. Percebendo seu desânimo, o professor pergunta se ela prefere um método muito menos chato para aprender as coisas agora. Então ele se lembra de quando usou chamas e sua espada para assustar a jovem e mostrar quem realmente manda ali. Lembrando daquele momento de puro terror, a nobre começa a suar frio e sente um arrepio percorrer todo o seu corpo. Ela rapidamente muda de atitude e diz que não precisa de nada radical e prefere continuar com o método normal. Com isso, o mestre começa a explicar que, depois de dominar o fluxo de energia, aprender feitiços de uma estrela será muito fácil para ela. Ele revela que a escola selvagem não tem regras rígidas e foca na liberdade, sendo perfeita para aqueles que aprendem por conta própria. O jovem afirma que este estilo combina muito bem com a personalidade dela, e isso deixa a garota loira bastante curiosa com o elogio repentino. Com isso, o tutor explica que o espírito livre dela tem uma grande sinergia com este tipo de magia e que seu sangue nobre ajuda muito. A garota permanece em silêncio por um breve momento enquanto processa aquelas palavras gentis que nunca tinha ouvido de ninguém antes.
Com as bochechas vermelhas, ela se pergunta se realmente possui algum talento especial para as artes místicas naquele momento. O jovem confirma que criar uma parede de gelo na primeira tentativa prova o potencial dela, e ela pergunta se é um verdadeiro gênio, mas ele logo avisa que há uma enorme diferença entre ter talento e ser um gênio de verdade, e a conversa continua pela janela. Enquanto isso, do lado de fora, o irmão de cabelo escuro observa tudo escondido e ouve o diálogo entre os dois no quarto. Nesse momento, o jovem de cabelo escuro resmunga irritado ao perceber que sua irmã está realmente progredindo e demonstra grande insatisfação. No dia seguinte, o sol brilha intensamente sobre a enorme mansão enquanto a rotina de treinamento pesado continua sem parar por toda a propriedade. Com isso, a garota corre para o quarto e diz ao seu mestre que consegue manifestar o poder, mas não consegue controlar a direção do feitiço. Logo depois, ela o interrompe durante a refeição e reclama que tentou usar o elemento gelo, mas a sensação foi muito estranha e diferente do esperado. Em outro dia, a pequena nobre continua perseguindo o tutor pelos corredores e grita que sente a energia fluindo, mas de uma maneira totalmente errada. Durante o pôr do sol, a garota loira finalmente encontra o mercenário descansando perto de uma árvore e pergunta o que ele está fazendo ali sozinho. Irritada, a garota reclama que ele deveria estar perto do anexo e pergunta se o jovem acha que o pai dela lhe deu o livro apenas para ele vadiar. Com muita calma, o jovem de cabelo branco responde que o grão-duque lhe emprestou o material precisamente para que ele pudesse estudar em paz. Mas a garota ignora a resposta e afirma que finalmente conseguiu fazer o fluxo de mana funcionar e pede que ele verifique o resultado rapidamente. Enquanto isso, o irmão loiro chamado Valeria observa a vista da janela de seu escritório e parece pensativo sobre os rumos da família. Nesse momento, as portas se abrem e o tutor de cabelo branco entra na sala, atendendo ao chamado urgente do futuro patriarca da casa nobre. O nobre cumprimenta o convidado e pede que ele se sente, pois os dois precisam ter uma conversa muito séria sobre os acontecimentos recentes. Sentado frente a frente, o homem loiro pergunta como está o desempenho de sua irmã e demonstra grande preocupação com o comportamento da garotinha. Honestamente, o protagonista afirma que ela progrediu bastante, mas ainda levará algum tempo até que consiga dominar os feitiços básicos. Com isso, o irmão mais velho revela que a mãe deles voltará de viagem em breve e avisa que a atmosfera na mansão mudará drasticamente. Ele avisa que a matriarca é uma pessoa difícil e que muitos nobres não aceitam ver um plebeu ocupando uma posição tão importante na residência. Com um olhar atento, o mercenário diz que se lembrará deste aviso importante e pergunta se há mais alguma coisa que o homem loiro queira dizer. O futuro patriarca permanece em silêncio por um breve momento, enquanto parece escolher as palavras certas para concluir seu raciocínio com o jovem. Ele então se levanta e explica que sua missão, como sucessor, é proteger todos os membros da família e ser sempre sincero com cada um deles. Mas o homem loiro suspira e comenta que entender o coração humano é uma tarefa muito complexa e que a realidade nunca é tão simples quanto parece. O jovem de cabelo branco pergunta qual é o objetivo do nobre com toda aquela conversa estranha. Naquele momento, o irmão loiro levanta o punho e parece muito emocionado ao lembrar do passado da família. Ele revela com grande tristeza que a pequena Diala não quer mais brincar com ele como antes. O mercenário assiste ao drama do homem com uma expressão de quem não entende nada do que está acontecendo. O homem loiro continua sua história dizendo que sua irmã era como um anjo perfeito quando os dois ainda eram crianças. Enquanto o nobre faz sua cena, o protagonista apenas bebe seu chá calmamente, sem se importar com seu choro. Então o herdeiro pergunta se há uma maneira de ele reconquistar o afeto da garotinha de alguma forma, mas o tutor questiona por que está sendo consultado sobre um assunto tão pessoal e estranho. De repente, a voz da garota ecoa pela mansão enquanto ela grita desesperadamente procurando por seu mestre de magia. O homem ignora a pergunta anterior e mostra que aprendeu a fazer bonecas artesanais com uma das servas da casa. Ele exibe um brinquedo de aparência muito assustadora e pergunta o que o jovem acha daquela estranha obra de arte. Ao ver o objeto bizarro, o protagonista pergunta se o nobre está tentando lançar uma maldição em alguém agora. Chateado com a resposta, o homem loiro começa a chorar e fica muito sensível à crítica dura do mercenário. Com isso, a cena muda para o exterior da luxuosa residência. Sob um céu azul muito claro naquele dia, uma mulher elegante aparece no salão principal e afirma que ouviu coisas muito boas sobre o jovem de cabelo branco. Com um sorriso de canto, ela comenta que conseguiram contratar um mestre de magia muito capaz para a família nobre. A senhora se apresenta como Mariela e diz que pretende enviar um belo presente para a terra natal do jovem. Naquele momento, o jovem revela que não pertence a nenhuma casa nobre ou território específico de algum lorde. A mulher fica em choque total e se assusta ao ouvir que o professor da garotinha é, na verdade, apenas um plebeu. O sol brilha intensamente sobre a luxuosa residência da família nobre, indicando que será um longo dia cheio de surpresas para todos ali.
No salão principal, o jovem mercenário está cercado por várias criadas e uma senhora muito elegante que o observa de perto. Com um sorriso de canto, a mulher comenta que ouviu grandes coisas sobre as habilidades do novo tutor de magia da casa. Ela se apresenta como Mariela e diz que planeja enviar um belo presente para a terra natal do jovem de cabelo branco. Mas calmamente, o jovem de olhos vermelhos responde que não pertence a nenhuma casa nobre ou a um território específico de um lorde. A senhora fica em choque total e se pergunta se ouviu corretamente o que o convidado acabou de dizer na sua cara. O protagonista mantém uma expressão séria e afirma claramente que é apenas um plebeu comum. Naquele momento, o rosto da mulher se contorce em uma expressão de puro horror ao descobrir as verdadeiras origens do professor. Voltando uma semana no tempo, vemos uma carruagem luxuosa estacionada bem em frente à enorme mansão da família nobre. Com isso, a jovem Ossalin conversa com o mercenário e diz que fez a escolha certa ao trazê-lo para seu território, mas explica que precisa retornar a Eberstein para tratar de assuntos urgentes e deixar adiá-la sob os cuidados do jovem. O jovem de cabelo branco simplesmente concorda com a ordem, mostrando que está pronto para cumprir sua missão sem reclamar. Então o líder da guilda aparece rindo e coloca a mão no ombro de seu subordinado enquanto faz uma piada sobre sua resposta. Ele entra na carruagem com a nobre e diz ao rapaz para terminar o trabalho rapidamente antes que alguém apareça para causar problemas. A carruagem então começa a se afastar da propriedade, deixando o protagonista sozinho para lidar com uma família tão complicada. Mas de repente, a garota de cabelo escuro leva a mão ao rosto ao perceber que esqueceu de lhe dizer algo muito importante. Com uma expressão preocupada, ela avisa que sua mãe retornará na próxima semana e que ela se esqueceu de lhe dar um aviso sobre ela. O homem barbudo pergunta se a matriarca da família é alguém que realmente precisa de um aviso formal tão sério e urgente. Naquele momento, a cena foca nos detalhes luxuosos do teto da mansão enquanto a tensão começa a aumentar gradualmente na sala. Com isso, a nobre descreve sua própria mãe como uma verdadeira personificação do terror com a qual ninguém gostaria de cruzar o caminho. Mariela fica furiosa e grita perguntando se um plebeu é realmente o instrutor de sua filha mais nova. O patriarca permanece calmo e pede à sua esposa para baixar a voz enquanto ele continua segurando sua pena. Mas a senhora continua gritando em desespero, dizendo que a pequena loira é a filha mais preciosa de toda aquela linhagem nobre. Naquele momento, o grão-duque tira seus óculos e confessa que também não gosta de colocar pessoas comuns em posições tão importantes. A senhora então lembra que todos os outros professores nobres desistiram, mas questiona como escolheram alguém do submundo mercenário. O Lorde então explica que encontrar bons tutores é difícil e reforça que o jovem de cabelo branco foi uma recomendação direta de sua filha, a Selin. Com isso, a mulher começa a andar de um lado para o outro no escritório e diz que deve haver pelo menos um padrão mínimo de qualidade para esse serviço. Então ela sugere trazer seu próprio irmão chamado Flão para ensinar a garotinha agora que ela finalmente conseguiu manifestar sua energia mágica. O governante pergunta se ela quer tirar um comandante da fronteira para ser um tutor particular e se ela acha que administrar o ducado é uma piada. Mas a matriarca grita novamente, afirmando que a alta sociedade de Everstein é um verdadeiro e muito perigoso campo de batalha para os jovens. Com isso, ela aponta o dedo e diz que não quer ver sua filha se tornar motivo de chacota no grande baile de debutantes por causa de um mestre sem nome. Naquele momento, as grandes portas do escritório se abrem e alguém entra para interromper a discussão acalorada entre o casal nobre. O filho loiro chamado Valerian pede para a mãe se acalmar, dizendo que ela não veio ali apenas para brigar com o marido. Mas a matriarca diz ao rapaz para se afastar e afirma que o assunto não é algo que possa ser facilmente ignorado por ninguém ali. Então o outro irmão chamado Reg questiona se o verdadeiro problema não é se aquele plebeu tem o talento para ser um instrutor de Diala. Ele caminha lentamente enquanto os dois o observam de perto, esperando por suas próximas palavras sobre o mercenário de cabelo branco. O jovem de cabelo escuro diz que ter um plebeu como tutor é estranho, mas se ele tiver as habilidades necessárias, não seria um grande problema. Com isso, o jovem pede ao pai para deixá-lo testar o mercenário pessoalmente e sugere que eles se enfrentem em um duelo de magia. Mas o patriarca diz ao filho para não se incomodar e afirma com total certeza que o jovem de cabelo branco é de fato muito poderoso e capaz. Naquele momento, o irmão de olhos verdes fica em silêncio e encara o pai com uma expressão vazia ao ouvir aquele elogio inesperado ao plebeu. Naquele momento, o jovem de cabelo escuro sugere que eles testem as habilidades de sua irmã em vez de focar apenas no mercenário. Com isso, o irmão loiro fica confuso e olha para seu parente sem entender o objetivo real deste novo desafio inesperado. Então o jovem explica que se o mestre é realmente bom no que faz, a pequena loira deveria ter feito um progresso incrível em pouco tempo. Enquanto o chefe da casa permanece em silêncio, ele parece considerar seriamente a proposta de ver o desempenho de sua filha mais nova no campo de batalha.
Então o jovem de olhos verdes começa a sair da área enquanto seu irmão mais velho tenta chamá-lo de volta para continuar a conversa no escritório. Mas Valerian o questiona sobre o que ele pretende fazer ao propor um duelo de magia contra uma criança que ainda é tão inexperiente. O jovem de preto pergunta se o loiro realmente acredita que a garotinha mudou seu jeito e esqueceu tudo sobre seu passado problemático. Naquele momento, o herdeiro afirma que ela ainda é a única irmã deles e que o laço de sangue da família deve ser protegido. Com um sorriso irônico, o irmão mais novo zomba do termo carne e osso, mostrando que não sente mais nenhum afeto pela garota. Ele grita que o comportamento da garota destruirá o nome da linhagem nobre assim que ela for apresentada a toda a alta sociedade. Diante dessas palavras duras, o irmão loiro fica preocupado e se pergunta se o ódio de seu irmão pela garotinha tem algum fundamento real e sombrio. Naquele momento, o jovem afirma que foi ela quem passou dos limites primeiro e que deveria permanecer escondida do mundo inteiro. Enquanto isso, o futuro patriarca simplesmente observa seu parente partir enquanto sente a atmosfera dentro da mansão ficar cada vez mais tensa. Assim que ele sai, a comoção no escritório diminui, mas a incerteza sobre o que acontecerá no duelo permanece no ar para todos. Enquanto isso, um pequeno pássaro descansa em um galho de árvore do lado de fora, indicando que uma nova manhã começou na luxuosa residência. De repente, a pequena loira invade o quarto de seu mestre gritando, mostrando que está muito furiosa com algo que acabou de descobrir. O jovem de cabelo branco continua lendo seu livro calmamente e se pergunta qual é o motivo de tanto barulho tão cedo em seu quarto. Então ela joga um pergaminho oficial sobre as páginas que o jovem estava lendo para chamar a atenção total de seu tutor de magia. Com um olhar determinado, a garotinha afirma que se ela perder este duelo de magia, o mercenário será demitido imediatamente de sua posição na mansão. Apesar da ameaça, o jovem diz que já ouviu que o oponente é um mago experiente de uma estrela e que a luta será difícil para ela. A garota fica furiosa e grita que o jovem será demitido se não levar esse desafio a sério. Com isso, o mercenário responde calmamente que ele só faz o trabalho pelo qual foi pago e nada mais. Ele acrescenta dizendo que já recebeu um ótimo pagamento inicial, então não se importa muito com o resto. Com isso, a garota loira fica em choque total e pergunta se seu instrutor está falando sério sobre isso. Uma semana se passa e a bandeira do grão-ducado tremula fortemente, indicando que o dia do duelo finalmente chegou. O pátio de treinamento está pronto enquanto a família nobre e os servos se reúnem para assistir à partida. Naquele momento, o patriarca caminha com autoridade acompanhado por sua esposa, que ainda parece bastante irritada com tudo. O jovem de cabelo branco se curva respeitosamente e anuncia que o Lorde e sua comitiva acabaram de chegar. Ele mantém sua postura calma e profissional mesmo na presença intimidadora de todos aqueles nobres poderosos. O pai observa o jovem e se pergunta se ele está tão confiante por algum motivo secreto. Sentado em seu trono, o Lorde pensa que alguém com tanta coragem não deveria ser dispensado rapidamente. Passos firmes ecoam pela área enquanto o oponente se aproxima do campo de batalha com um olhar mortal. O irmão de cabelo escuro caminha com sua capa balançando, mostrando que está pronto para o confronto. Com um olhar frio, ele afirma que este não é um duelo simples e que pretende esmagar sua irmã. Então o jovem sobe os degraus e promete que fará a garotinha se arrepender amargamente de todo o seu passado. A pequena nobre toma sua posição no campo de batalha enquanto a atmosfera se torna pesada entre os dois irmãos. Usando seu capuz vermelho, a garota mostra uma expressão focada e parece pronta para a luta de sua vida, mas ela se assusta com o que ouviu e pergunta se seu mestre realmente não se importa com nada além de dinheiro. Então ele explica que a mana dela já se estabilizou e que em breve ela será capaz de lançar feitiços poderosos. Com isso, o instrutor afirma que ela tem sangue nobre correndo em suas veias, deixando a jovem completamente sem palavras. Ele reforça que a escola selvagem foca muito mais no autoestudo do que em receber lições constantes de outra pessoa. Então a garota grita irritada, perguntando-se por que o tutor está dizendo todas aquelas coisas estranhas naquele exato momento. O jovem mercenário simplesmente ouve o desabafo da garotinha com uma expressão calma e muito tranquila em seu rosto. Olhando para baixo, a garota loira admite que sabe que não é a melhor aluna, mas mostra que está sendo sincera agora. Então ela chora e diz que quer continuar aprendendo com o jovem de cabelo branco porque não aceitará nenhum outro professor em seu lugar. O mestre permanece em silêncio por um breve momento enquanto observa a determinação e a profunda tristeza nos olhos de sua aluna. Com isso, o jovem começa a colocar a luva e menciona que nunca participou de um duelo nobre formal antes. Mas ele afirma que pode ensiná-la a vencer uma luta de verdade e pergunta se a pequena nobre realmente quer a vitória hoje. Naquela época, todos diziam que a jovem Diala não tinha talento para magia e que até mesmo tutores famosos desistiram dela. As pessoas comentavam maldosamente que a linhagem do Plain já tinha passado do seu auge e que a jovem só sabia fazer birra.
Alguns diziam que teria sido melhor se ela nunca tivesse nascido, mas a garota mostra um olhar ardente e pede ajuda para vencer. Naquele momento, a garotinha caminha em direção ao campo de batalha com sua capa vermelha balançando sob o sol radiante daquela manhã. Ele observa atentamente e percebe que ela não está ali como uma irmã ou como a filha mais nova de uma família importante. A garota assume sua posição com um brilho intenso nos olhos porque agora ela se vê apenas como sua discípula e uma verdadeira maga. A cena muda para uma bandeira com um símbolo tremulando no topo de um mastro. Naquele momento, a jovem de capa vermelha enfrenta seu oponente no meio de uma arena de pedra. Um cavalheiro de bigode pigarreia para chamar a atenção de todos. Então ele explica que o duelo terá regras avançadas e quem ativar sua proteção primeiro, perde. Com isso, o oponente de cabelo escuro mantém um olhar firme e muito sério na garota, mas a pequena de capuz não se intimida e mostra que está pronta para começar a luta. O item mágico que garante a segurança do lutador brilha enquanto flutua no ar. Observando de longe, o jovem de cabelo branco pensa no limite de 10 minutos e em como os nobres gastam seu dinheiro. Nesse instante, o duelista começa a lançar um feitiço poderoso que faz o vento soprar ferozmente. O impacto da energia começa a balançar as roupas da garota loira, mas ela permanece firme em seu lugar. Com a mão estendida, ele concentra uma esfera de luz verde que cresce a cada segundo que passa. O jovem diz que sente muito, mas que terá que mandá-la de volta para casa agora mesmo. Desferindo um ataque devastador, ele lança toda aquela magia em direção à sua pequena oponente. A rajada de vento cortante avança, destruindo tudo em seu caminho enquanto ela apenas observa. Naquele momento, os olhos da jovem refletem o brilho do ataque vindo em sua direção. Com agilidade, ela faz um movimento rápido e consegue escapar do golpe perigoso se abaixando. O inimigo fica completamente surpreso com a velocidade dela e se pergunta como ela ousou fazer aquilo. Mesmo irritado, ele continua com seus movimentos rápidos, tentando acertar a garota de qualquer jeito. Então, a pequena se move como um borrão e desvia de todos os avanços dele com extrema facilidade. Mantendo o foco total, a pequena loira mostra que não será derrotada tão facilmente nesta luta. O jovem de cabelo branco analisa a luta e diz que ela está usando mana demais para controlar seus feitiços. Enquanto isso, a rajada de vento atinge uma barreira de gelo que se estilhaça com o impacto. A garota de capuz vermelho ergueu uma enorme parede de gelo para se proteger do ataque, mas seu inimigo zomba dela, dizendo que aquilo não é um feitiço de verdade, apenas mana bruta. Com isso, ele prepara outro golpe ainda mais forte, afirmando que truques baratos podem ser esmagados. Então o jovem desafia a pequena loira a tentar parar este novo ataque que está vindo com força total. A pequena fica atrás de sua barreira de gelo enquanto as esferas de energia voam em sua direção. Neste momento, vemos uma memória do garoto de cabelo branco conversando com a menina. Ele explica que mercenários não se importam com honra e seu único objetivo é a vitória. A jovem parece preocupada e pensa que as pessoas podem não gostar dela, mesmo que ela vença a luta. Ele pergunta se ela está bem com isso, desde que possa alcançar seu objetivo final, mas a garota loira grita com todas as suas forças, mostrando que está determinada a fazer o que for preciso. De volta ao presente, a garota encara seu oponente com um olhar frio e muito determinado. Com agilidade, ela corre ao lado de sua parede de gelo, desviando dos ataques do inimigo. Então ela olha para trás e a narração explica que existem mercenários que sempre vencem. A narração continua, dizendo que essas pessoas não duelam, elas lutam para vencer. O oponente fica surpreso ao ver a pequena se movendo de uma forma inesperada. Usando sua magia, a garota desliza pelo chão e a narração explica sobre usar o terreno a seu favor. Dessa forma, ela usa todos os meios necessários para alcançar a vitória na batalha. Aproveitando a distração do inimigo, ela lança um fragmento de gelo, atingindo-o em cheio. Com um olhar furioso, a garota de capuz vermelho concentra sua magia para o próximo movimento. Mas seu oponente sorri confiante e declara que este é o fim da linha para ela. Naquele momento, a pequena loira se surpreende ao ver um novo ataque sendo lançado em sua direção. Uma lâmina de vento avança e ela se joga no chão para tentar escapar do golpe. O ataque atinge o chão e levanta uma nuvem de poeira que cobre toda a visão da arena. Observando de longe, o jovem de cabelo branco permanece calmo e continua a assistir ao duelo. Uma senhora na plateia fica frenética e grita o nome da garota com as mãos sobre a boca. Com isso, ela pede para que o duelo seja interrompido, pois a jovem lutadora pode se machucar. Um homem ao lado dela diz para ela se sentar e fala que a luta ainda não acabou. Ela argumenta, dizendo que a garota foi atingida, mas ele afirma que a proteção não foi ativada. O homem continua com seu olhar sério e focado na arena, sabendo de algo que os outros não viram. Voltando ao jovem de cabelo branco, ele permanece sentado no banco, observando tudo com calma. Ele pensa que ela nem piscou e se pergunta se tudo isso fazia parte do plano desde o início.
Enquanto isso, o duelista caminha pela arena procurando por seu oponente no meio da poeira. Ele tem certeza de que o golpe acertou e não entende por que a proteção não foi ativada. Confuso, o jovem olha de um lado para o outro, tentando encontrar a garota que desapareceu completamente. De repente, o chão de madeira sob seus pés começa a rachar de uma forma estranha. Um enorme espinho de gelo surge do chão e o atinge em cheio, lançando no ar. Com o impacto do golpe surpresa, o duelista cai no chão sem entender o que aconteceu. Ele fica chocado e percebe que ela está atacando debaixo da plataforma da arena. O oponente olha para o juiz e se pergunta se estar fora da plataforma não significa derrota. Mas o cavaleiro de monóculo apenas balança a cabeça, em negação. O jovem percebe que estar por baixo não conta como sair e que ninguém esperaria um truque desses. Mesmo assim, ele se levanta do chão, determinado a continuar a luta a qualquer custo. Mais espinhos de gelo saem do chão e ele precisa desviar para não ser atingido novamente. Várias lanças de gelo brotam da plataforma, forçando o duelista a se mover constantemente. Ele começa a suar e percebe que é difícil acertá-la se ele nem consegue vê-la. Pulando no ar, ele reclama que não há etiqueta nobre neste duelo. Olhando para o buraco no chão, o jovem chama o nome da garota com um olhar preocupado. Naquele momento, a pequena de capuz vermelho emerge do buraco. Olhando para seu oponente de baixo, os olhos da pequena loira brilham com uma intensa luz vermelha, mostrando toda a sua fúria. O jovem reconhece aquele olhar e se lembra de quando seu irmão Derek fez o mesmo. Com um novo entendimento, ele parece mais sério e focado para o resto da luta. Ele conclui que essa estratégia não era dela, mas de seu irmão que está observando de longe. O duelista ajeita sua capa, preparando-se para a próxima fase da batalha. Com agilidade, ele desvia de outro ataque de gelo que aparece de repente. Então ele diz que vai entrar no jogo e seguir a estratégia que eles planejaram. O céu azul se abre sobre a arena destruída no final do capítulo. A senhora na plateia está chocada e pergunta se a garota entrou naquele poço empoeirado. Ela grita para o marido parar o duelo, mas ele diz que a jovem não quebrou nenhuma regra. O homem barbudo na plateia assiste à luta com um olhar pensativo e muito sério. Enquanto isso, a garota de capuz vermelho se esconde sob a plataforma destruída. Com os olhos fixos, ela diz que agora consegue ver tudo com mais clareza. A pequena lutadora finalmente consegue ver o fluxo de mana de seu oponente. No entanto, o jovem começa a lançar um feitiço e é surpreendido pela interrupção. Um espinho de gelo atinge o chão perto dele e o desequilibra por um breve momento. Ele está furioso porque ela quebra o chão toda vez que ele tenta lançar um feitiço e ele não pode perder. Com uma gota de suor escorrendo, ele se concentra para pensar em um novo plano de ataque. De cima, vemos o lutador sozinho na arena destruída, perto da bandeira caída no chão. A garota percebe que o fluxo de mana parou e suspeita que ele está tramando algo. Ela se prepara e pensa que vai atacá-lo assim que ele começar a lançar o próximo feitiço. Vendo a cena, o juiz se assusta e tenta chamar a atenção do jovem mestre no meio da arena. O jovem surpreende a todos pulando e se equilibrando no topo do mastro. Ele sabe que, a essa distância, ela não consegue reagir a tempo, mas lançar um feitiço de lá é impossível. Então o jovem decide que só há uma maneira de vencer e concentra sua energia azul. Ele vai destruir toda a plataforma sem precisar de um encantamento para isso. O irmão de cabelo branco observa a cena com um olhar sério e muito focado. Com uma explosão de energia azul, a plataforma de madeira começa a se despedaçar. A força do ataque é tão grande que o mastro se quebra na base. Com isso, o jovem começa a cair junto com o mastro que não aguentou o poder. Toda a arena explode em uma explosão gigantesca que levanta muita poeira. Desesperada, a senhora na plateia grita o nome do jovem, com um rosto cheio de preocupação. Em meio à fumaça, o jovem lutador consegue pousar em segurança no chão. Com um olhar penetrante, ele foca em um ponto específico no meio de toda a confusão. A silhueta da pequena de capuz vermelho corre em alta velocidade pela poeira. Então, Hag prepara uma flecha mágica azul e a aponta na direção de seu oponente. Com um movimento rápido, ele dispara o projétil de energia que corta o ar como um raio. O olho da garota reflete o brilho da flecha se aproximando perigosamente, mas a pequena loira estende a mão e consegue parar o ataque mágico no último segundo. A palma de sua mão brilha intensamente enquanto ela segura a energia com facilidade. Com os cabelos voando, ela mantém sua expressão séria, completamente focada na batalha. A flecha se transforma em uma massa de energia azul brilhante sob o controle da garota. Então ela redireciona o ataque e envia a massa de volta para seu dono original. A pequena corre logo atrás de seu contra-ataque, atacando para colocar ainda mais pressão no inimigo. O jovem pensa que, se acertar uma flecha mágica, terá vantagem na luta. Mas a jovem salta no ar e acerta um chute poderoso bem no peito do oponente. Os dois se encaram de perto enquanto o golpe acerta em cheio com grande força.
Hag cai de joelhos, sentindo a dor do impacto direto que acabou de levar. Nesse instante, a mão da garota pega um punhado de terra do chão da arena. Com um movimento rápido, ela joga toda a terra no rosto de seu oponente. Com isso, a terra atinge os olhos do jovem e ele grita por causa do ataque injusto. Então ele se ajoelha para limpar o rosto enquanto a pequena aproveita a chance para se afastar. O jovem pensa que ela está sem mana, e é por isso que está usando chutes e jogando areia. Então ele entende que a garota está indo tão longe para provar seu valor no duelo. Então ele decide que vai enfrentá-la com tudo que tem, como um verdadeiro irmão faria. Uma luz brilhante resplandece no céu azul, marcando uma mudança na atmosfera da batalha. A jovem de cabelo loiro encara seu oponente, que ainda está se recuperando no chão com a mão na cabeça. Ela parece exausta, mas seus olhos mostram que ela não vai desistir. Neste momento, um pouco de sangue escorre do canto da boca da pequena lutadora. Vemos uma gota cair e a cena muda para uma memória sobre o uso de magia. Uma voz explica que mana é como tinta, e um feitiço é o pincel usado para pintar com ela. O jovem de cabelo branco ensina que, com o pincel, você reúne a tinta e cria uma imagem. Então o jovem de olhos vermelhos conclui sua lição dizendo que é isso que eles chamam de magia. Os olhos da pequena brilham, maravilhada com a explicação de seu mestre. Sob o céu estrelado, o rapaz mostra a ela o poder da mana fluindo no ar. De volta ao presente, a pequena loira fecha os olhos e parece encontrar uma nova força. Ela se lembra que mana é tinta e um feitiço é o pincel, enquanto uma aura azul a envolve. Com isso, a jovem começa a sentir a mana se agitando na ponta de seus dedos. A energia azul brilha intensamente em sua mão enquanto ela se prepara para o ataque. Com um olhar determinado, a garota diz que vai pintar um quadro com essa tinta mágica. A narração diz que isso é magia, enquanto a garota é envolvida por uma aura azul e cria uma lança de gelo. Diante disso, o juiz com o monóculo fica completamente chocado com o que está vendo acontecer na arena. A senhora na plateia também se assusta e diz que a jovem está usando uma magia de uma estrela. O oponente reconhece a lança de gelo e se preocupa que ela possa causar um acidente com tanto poder, mas a pequena de capuz vermelho não hesita e permanece focado em seu ataque com um olhar firme. Então seu oponente também se envolve em uma aura azul e se prepara para o confronto final. Ele avança dizendo que, mesmo com magia de uma estrela, ele ainda está um passo à frente dela. Com isso, o jovem decide que vai atingi-la primeiro para garantir sua vitória no duelo. A pequena loira aponta a mão para baixo e concentra toda a sua energia no golpe decisivo. Nesse momento, Hag dispara várias flechas de energia que voam em direção à garota. Os dois feitiços colidem no centro da arena e criam uma explosão de luz ofuscante. O impacto gera uma enorme onda de choque que destrói o que restou do campo de batalha. Nas arquibancadas, a mãe do jovem grita o nome da pequena, com o rosto cheio de pavor. No meio da fumaça, uma esfera dourada de energia brilha intensamente, protegendo alguém. A esfera de proteção do General Perion foi ativada e agora flutua lentamente no ar. Sem fôlego, o jovem lutador olha para o resultado do confronto, com o corpo todo cansado. Do outro lado, a garota também está ofegante e parece estar no seu limite. Observando de longe, o jovem de cabelo branco mantém seu olhar frio e calculista.